Eu me lembro daquela noite como se fosse ontem. O ar úmido de São Paulo entrava pela janela entreaberta do quarto, carregando o cheiro distante de asfalto molhado e comida de rua. Era fim de verão, e as chuvas intermitentes deixavam a cidade com aquela atmosfera pesada, como se o céu estivesse sempre prestes a desabar. Meu nome é Ana, tenho 35 anos e moro nesse apartamento pequeno no centro, daqueles que a gente compra achando que é o sonho da classe média, mas que logo vira uma prisão confortável. O prédio é antigo, com azulejos rachados no hall e um elevador que range como se estivesse reclamando da vida. Meu marido, Carlos, era o tipo de homem que todo mundo admirava de longe. Alto, com barba bem aparada e um sorriso que conquistava chefes e amigos. Trabalhava como gerente em uma empresa de logística, daqueles empregos que exigem ternos engomados e horas extras intermináveis. Fazíamos 7 anos de casados e no começo era tudo paixão e planos. Viajávamos para a praia em Ubatuba nos fins de semana, rindo das ondas que nos derrubavam. Mas ultimamente algo mudara. Ele ficava distante, checando o celular a toda hora, e eu me sentia como uma sombra no nosso próprio lar. Tudo começou há uns 6 meses, quando eu tive aquela crise de ansiedade. Foi depois de perder o emprego na agência de publicidade. Corte de custos, eles disseram. Eu chorava à noite, acordava suando frio, e Carlos me levou ao médico. O doutor receitou um antidepressivo leve, algo para ajudar a dormir e acalmar os nervos. Tome toda a noite, Ana. Vai te fazer bem, ele disse com aquela voz paternal que me irritava um pouco. Mas eu obedeci, porque confiava nele. Carlos era assim, protetor ao extremo. Preparava o copo d'água, colocava o comprimido na minha mão e ficava me olhando até eu engolir. Só que com o tempo aquilo virou rotina opressiva. Ele insistia toda noite como se eu fosse uma criança teimosa. Ana, não esquece o remédio. Você precisa disso para ficar bem. Repetia com os olhos fixos em mim, enquanto eu mastigava o pão dormido da ceia. Eu me sentia vigiada, como se minha fraqueza fosse o centro do universo dele. E o pior, eu comecei a duvidar se ainda precisava daquilo. As noites de insônia diminuíam, mas talvez fosse só o cansaço acumulado, ou talvez eu estivesse melhorando sozinha. Naquela noite específica, o relógio marcava 22h30. O som abafado do trânsito na Avenida Paulista filtrava pelo vidro, misturado ao zumbido do ventilador de teto. Eu estava na cozinha, lavando a louça do jantar. Arroz com feijão e bife, nada fancy, mas o que a gente podia pagar com as contas apertadas. Carlos entrou ainda de camisa social, o colarinho desabotoado. Ele se aproximou por trás, beijando meu ombro de leve, mas o gesto parecia mecânico, como um hábito esquecido. Amor, hora do remédio, disse ele, pegando o frasco laranja da prateleira. Sua voz era suave, mas havia uma urgência ali, como se ele estivesse ansioso por aquilo. Eu suspirei, secando as mãos no pano de prato. Carlos, eu tô bem hoje. Não acho que preciso, respondi, tentando soar casual. Meu coração acelerou um pouco. Eu odiava confrontos, mas estava cansada daquela vigilância. Ele franziu a testa, os olhos castanhos endurecendo. Ana, o médico disse para não parar de repente. Pode piorar tudo. Você quer voltar a ter aqueles ataques? Eu não aguento te ver sofrendo. Ele abriu o frasco, sacudindo um comprimido na palma da mão. O cheiro químico se espalhou no ar, misturando-se ao vapor da pia. Eu hesitei, olhando para o comprimido branco. Algo dentro de mim se rebelou. Por que ele insistia tanto? Será que era preocupação genuína ou controle? Nos últimos dias, eu o vira cochichando no telefone à noite, desligando rápido quando eu entrava no quarto. É trabalho, ele dizia, mas seu tom era evasivo. Eu me sentia isolada, como se nossa vida fosse um roteiro que só ele conhecia. Tá bom, murmurei, pegando o copo d'água que ele me ofereceu. Coloquei o remédio na boca, fingi engolir com um gole exagerado e mostrei a língua vazia. Pronto. Satisfeito? Ele sorriu aliviado e me deu um beijo na testa. Boa menina. Agora vai relaxar. Eu vou pro quarto rapidinho, tenho que checar uns e-mails. Ele saiu da cozinha, os passos ecoando no piso de cerâmica. Eu esperei, o coração martelando no peito.
O remédio ainda estava debaixo da língua, amargo e pegajoso. Cuspi ele na pia assim que ouvi a porta do quarto se fechar. Meu estômago revirou, não de culpa, mas de uma mistura de medo e curiosidade. Por que eu estava fazendo isso? Porque precisava saber se era capaz de uma noite sem aquilo, sem o peso da dependência que ele impunha. Fui até o banheiro, fingindo escovar os dentes, e depois me dirigi ao quarto devagar. A porta estava entreaberta, e a luz do abajur vazava para o corredor. Carlos estava de costas para mim, sentado na beirada da cama, o celular colado à orelha. Ele falava baixo, mas o silêncio da casa amplificava cada palavra. Sim, ela tomou, como sempre. Não se preocupa, tá tudo sob controle, murmurou ele, a voz tensa, como se estivesse se esforçando para não ser ouvido. Pausa. Eu sei, mas se ela parar vai desconfiar. A gente tem que manter isso até o fim do mês. O dinheiro. O dinheiro resolve tudo. Meu sangue gelou. Quem era ela? Eu? E o que era isso? Apoiei a mão na parede para não cair, o chão parecendo instável sob meus pés. A chuva começou a cair lá fora, tamborilando na janela como um aviso. Carlos riu baixinho, um riso nervoso que eu raramente ouvia. Ela nem imagina. Continua dormindo como um anjo depois que eu dou o remédio. Amanhã a gente conversa sobre o plano B. Eu recuei devagar, o coração na garganta. O que diabos estava acontecendo? Meu marido, o homem em quem eu confiava, estava tramando algo nas minhas costas. E o remédio? Será que era parte disso? Voltei para a sala, sentando no sofá com as pernas trêmulas. A cidade lá fora brilhava com as luzes dos prédios, mas dentro de mim tudo escurecia. Eu precisava descobrir a verdade, custasse o que custasse. Mas como? Sem que ele soubesse. Naquela noite, fingi dormir ao lado dele, ouvindo sua respiração regular. O ar estava carregado de segredos, e eu sabia que nada seria como antes. O dia seguinte prometia ser o começo de uma batalha que eu nem imaginava. O sol da manhã filtrava pelas cortinas finas do quarto, pintando listras douradas no lençol amarrotado. Acordei com o corpo pesado, como se o peso da noite anterior tivesse se infiltrado nos meus ossos. Carlos já estava de pé, o cheiro de café fresco vindo da cozinha misturado ao burburinho distante da rua, buzinas impacientes e o ronco de um ônibus lotado. São Paulo acordava como sempre, caótica e incansável, mas para mim o mundo parecia inclinado, prestes a tombar. Levantei devagar, os pés tocando o piso frio. Meu reflexo no espelho do banheiro mostrava olheiras profundas, o cabelo desgrenhado caindo sobre os olhos inchados. "O que você está fazendo, Ana?" murmurei para mim mesma, lavando o rosto com água gelada. A ligação da noite ecoava na minha cabeça. Ela tomou, tá tudo sob controle. Ele falava de mim como se eu fosse um problema a ser gerenciado, não uma esposa. E o dinheiro? O que aquilo significava? Durante anos eu confiara cegamente nele, dividindo contas, sonhos e noites insones. Agora sentia um vazio no peito, uma rachadura que ameaçava engolir tudo. Na cozinha, Carlos mexia o ovo na frigideira, o rádio tocando uma notícia sobre o trânsito na Marginal Pinheiros. Ele se virou com um sorriso casual, como se nada tivesse acontecido. "Bom dia, amor. Dormiu bem? Toma seu café." Estendeu a xícara, os olhos percorrendo meu rosto por um segundo a mais do que o normal. Será que ele suspeitava? Meu estômago revirou, mas forcei um sorriso fraco. "Bom dia. Dormi sim, obrigada." Peguei a xícara, sentando à mesa de fórmica gasta. O vapor subia quente, mas eu mal sentia o gosto. "E você? Trabalhou até tarde ontem?" Ele deu de ombros, virando o ovo com uma espátula. "Uns e-mails chatos. A empresa está apertando com as entregas para o fim do ano, mas nada que eu não resolva." Sua voz era leve, mas havia uma tensão nos ombros, como se ele carregasse um peso invisível. Ele se sentou à minha frente, cortando o pão com a faca. "E o remédio? Você está se sentindo melhor?" Engoli em seco, o coração acelerando. "Tô, sim, mas acho que posso tentar reduzir." O médico disse que era temporário, né? Testava o terreno, observando sua reação. Seus olhos se estreitaram por um instante,
mas ele recuperou o controle rápido. Melhor não mexer nisso agora, Ana. Você sabe como fica quando para de repente. Deixa comigo, eu cuido. Ele esticou a mão sobre a mesa tocando a minha, mas o gesto era possessivo, não carinhoso. Retirei devagar, fingindo coçar o pulso. Tá bom, mas me promete que a gente conversa sobre isso? Eu não sou inválida. Ele riu, um som forçado que não chegava aos olhos. Claro, amor. Agora come, senão vai se atrasar para a entrevista. Ah, sim, a entrevista. Eu tinha marcado uma na agência de marketing no Brooklyn, um daqueles prédios envidraçados que faziam a gente se sentir pequena. Depois de meses desempregada, era uma chance real de voltar ao mercado. Mas como eu ia me concentrar com isso na cabeça? Saí de casa com o metrô lotado, o ar-condicionado falhando e o suor grudando na blusa. A viagem até o Brooklyn foi um borrão de estações, Brigadeiro, Paraíso, Vila Mariana, e pensamentos que giravam como um redemoinho. E se o remédio fosse algo mais? Algo que ele usava para me manter dócil? A ideia era absurda, mas a ligação. O dinheiro resolve tudo. Talvez dívidas, um esquema no trabalho. Carlos sempre fora ambicioso, mas honesto. Ou pelo menos eu achava. A entrevista correu melhor do que esperava. A gerente, uma mulher de uns 40 anos chamada Renata, com óculos de armação vermelha e unhas impecáveis, gostou do meu portfólio. Você tem experiência em campanhas digitais, Ana. Precisamos de alguém criativo como você para o time de redes sociais. Conversamos por quase 1 hora e pela primeira vez em meses senti um vislumbre de empolgação. A gente te liga na semana que vem, disse ela, apertando minha mão com firmeza. Saindo do prédio, o sol de meio-dia batia forte, o asfalto refletindo o calor como um espelho derretido. Liguei para minha amiga Lúcia, a única que eu ainda via com frequência desde que mudei para o centro. Ela morava em Pinheiros, num apartamento charmoso que herdara da mãe e trabalhava como terapeuta ocupacional. Ana, como foi? Me conta tudo. Marcamos um almoço, preciso desabafar. Minha voz tremia um pouco e ela percebeu na hora. Claro, vem pra cá. Eu peço umas pastéis na feira. E traz vinho, se quiser. Encontrei Lúcia na pracinha em frente ao seu prédio, sob a sombra de uma árvore frondosa. O ar cheirava a churrasco de rua e flores murchas pelo calor. Ela me abraçou forte, os cabelos cacheados balançando. Você tá com uma cara péssima, amiga. O que rolou? Sentamos num banco de madeira e as palavras saíram como uma enxurrada. Contei sobre a ligação, o remédio, a sensação de ser manipulada. Lúcia ouvia atenta, os olhos castanhos cheios de preocupação. Meu Deus, Ana, isso é sério. Você tem certeza do que ouviu? Absoluta. Ele disse, ela tomou, e falou de dinheiro, de manter sob controle até o fim do mês. E se for algo ilegal? Ele anda estranho há semanas, saindo mais cedo do trabalho, checando o celular o tempo todo. Ela balançou a cabeça, mordendo o lábio. Olha, eu não sou detetive, mas isso cheira a problema grande. Você precisa de provas. Talvez ver o extrato bancário ou seguir ele um dia. Mas cuidado, hein? Se for algo ruim, ele pode reagir mal. Meu peito apertou com o medo, mas as palavras dela me ancoraram. Lúcia sempre fora assim, prática, sem rodeios, mas com um coração que me fazia sentir menos sozinha. Eu sei, mas e se eu estiver errada? Vai destruir tudo o que a gente construiu. E se você estiver certa? Você merece mais que isso, Ana. Uma vida onde não precisa fingir engolir pílulas para se sentir no controle. Ela apertou minha mão e, por um momento, o peso diminuiu. Almoçamos ali mesmo, pastéis quentes e suco de laranja, rindo de bobagens do passado, como aquela viagem para Ilhabela, onde Carlos quase afogou o churrasco na praia. Mas o riso era frágil, uma pausa antes da tempestade. Voltei para casa no fim da tarde, o céu nublado prometendo chuva de novo. Carlos não estava. Uma nota na geladeira dizia, reunião no escritório, janto às 8. Meu coração disparou. Era a chance. Revirei as gavetas da escrivaninha dele na sala, as mãos suando. Papéis de contas, recibos de gasolina, nada fora do comum. Até que encontrei um envelope amassado no fundo da gaveta, extratos bancários de uma conta que eu não conhecia.
depósitos irregulares, uns 5.000 por mês, de uma empresa fantasma chamada Logisol, e saques constantes, somando mais de 20.000 nos últimos 6 meses. Sentei no chão, o papel tremendo nas mãos. O que é isso, Carlos? Lágrimas quentes escorreram pelo meu rosto. Não era só desconfiança agora. Era traição concreta. O som da chave na porta me sobressaltou. Ele estava voltando cedo. Escondi o envelope de volta e corri para a cozinha, fingindo preparar o jantar. Mas dentro de mim a raiva crescia, misturada a um medo paralisante. Como eu ia confrontá-lo? E se ele negasse tudo, me fizesse duvidar da minha sanidade? Naquela noite, enquanto cortava cebolas que ardiam nos olhos, decidi. Ia fingir normalidade por mais um dia. Mas amanhã, eu descobriria o resto. Com a ajuda de Lúcia ou sozinha, custasse o que custasse. A cidade lá fora rugia, indiferente aos meus segredos, mas eu não era mais a mesma. A batalha havia começado de verdade. A chuva caía fina e insistente naquela noite, transformando as ruas do centro em rios escuros que refletiam as luzes neon dos bares e farmácias 24 horas. Eu estava na cozinha, o vapor da panela de feijão subindo como uma névoa que embaçava meus pensamentos. Carlos chegara em casa com o casaco molhado, cheirando a cigarro e estresse, e agora roncava no quarto como se o mundo fosse um lugar simples. Mas para mim, cada respiração dele era um lembrete da traição que eu segurava nas mãos. Aqueles extratos bancários, escondidos de volta na gaveta, queimando como brasa no meu peito. Não dormi direito. Acordei antes do amanhecer, o céu ainda cinzento e o som distante de um caminhão de lixo ecoando na rua. Tomei um banho rápido, a água quente aliviando um pouco a tensão nos ombros, mas não o nó na garganta. Você vai fazer isso, Ana, pelo menos vai tentar, sussurrei para o espelho embaçado. Meu plano era vago, confrontar Carlos de forma sutil, talvez perguntar sobre as finanças, ver se ele se traía. Mas o medo me paralisava. E se ele virasse o jogo, me acusando de paranoia por causa da ansiedade? Desci para o metrô na Brigadeiro. O ar úmido grudando na pele apesar do sol tímido que tentava romper as nuvens. O vagão lotado cheirava a perfume barato e café azedo, corpos se esbarrando a cada curva. Eu ia para Pinheiros de novo, para encontrar Lúcia. Ela havia me mandado uma mensagem na noite anterior. Vem cedo, trouxe um café da padaria. Vamos bolar um plano de verdade. Sua praticidade era o que eu precisava agora. Um contraponto à bagunça na minha cabeça. Cheguei ao apartamento dela por volta das 9 horas. O bairro já agitado com o vai-vem de ciclistas e mães levando crianças para a escola. Lúcia abriu a porta com um abraço apertado, os olhos inchados de uma noite mal dormida. Entra, amiga, você tá um caco. A cozinha era um refúgio acolhedor. Mesa de madeira com pães quentes, queijo Minas e uma jarra de café forte. Sentamos e eu despejei tudo. Os extratos, os depósitos da Logisol, o pavor de que Carlos estivesse metido em algo sujo, como o desvio de mercadorias na empresa dele. Ela ouviu mastigando devagar, o rosto sério. Isso não é brincadeira, Ana. Logisol. Nunca ouvi falar, mas soa como uma dessas firmas de fachada que a gente vê nas notícias. Lavagem de dinheiro, propina e o remédio. Você acha que ele tá te dopando para você não notar? Balancei a cabeça, as lágrimas ameaçando cair. Não sei. Mas ele insiste tanto que eu tome, como se fosse vital. E na ligação ele disse, continua dormindo como um anjo. Se eu fingir de novo, talvez ouça mais. Mas e se for pior? E se ele descobrir que eu sei? Lúcia pousou a xícara com firmeza, os cachos balançando enquanto se inclinava para a frente. Primeiro respira. Você não está sozinha nisso. Eu tenho uma amiga na polícia, a Carla, que trabalha com fraudes financeiras. Posso ligar para ela ver se ela checa essa Logisol sem envolver você ainda. Mas você precisa de provas concretas. Que tal checar o celular dele? Ou o laptop quando ele sair? Meu estômago revirou com a ideia. Ele tranca tudo com senha. E se ele me pegar? Vai dizer que eu tô louca, que é efeito de parar o remédio. Então faz devagar, hoje à noite quando ele for para a academia. Você me liga se precisar de ajuda. Ela apertou minha mão, o toque quente e reconfortante,
como nas noites de faculdade quando dividíamos segredos sobre namorados ruins. Lúcia sempre fora minha âncora, a que me arrastava para dançar na Vila Madalena quando eu queria me esconder, a que me ajudou a superar o divórcio dos meus pais anos atrás. Sem ela, eu já teria desabado. Saí de lá com um plano rudimentar e um pouco mais de coragem. O dia passou em câmera lenta. Voltei para casa, limpei o apartamento com fúria, como se pudesse varrer os segredos junto com a poeira. O sol da tarde esquentava o ar, mas uma brisa fresca soprava da Serra da Cantareira, carregando o cheiro de eucalipto distante. Carlos chegou às 18h, suado da reunião, e me beijou distraidamente. Oi, amor, tudo bem? Você parece cansada. Tô ótima, respondi, forçando um sorriso enquanto preparava o macarrão com molho de tomate. Nossa rotina barata, mas reconfortante. Durante o jantar, testei as águas. Ei, Carlos, a gente tá apertado com as contas, né? Vi uns papéis na escrivaninha. Depósitos estranhos. O que é essa Logisol? Ele parou de mastigar, os olhos se arregalando por uma fração de segundo antes de recuperar a compostura. Ah, isso. É uma parceira da empresa, subcontratada para entregas. Nada demais, só bônus que eu ganho por indicação. Por quê? Tá preocupada com dinheiro? Meu coração batia forte, mas mantive o tom casual. Só curiosidade. Com o desemprego fico pensando no futuro. Talvez a gente deva abrir uma conta conjunta de novo, para transparência. Ele riu, um som seco que ecoou na cozinha pequena. Boa ideia. Mas deixa comigo. Eu cuido das finanças, você foca em arrumar um emprego. E não esquece o remédio hoje, hein? Vai te ajudar a relaxar. O jeito como ele mudou de assunto me gelou. Ele estava desviando, como um político em entrevista ruim. Depois do jantar, ele anunciou que ia para a academia. Para desestressar, amor. Volto em 1 hora. Meu pulso acelerou. Assim que a porta se fechou, corri para a escrivaninha. A senha do laptop era nossa data de casamento, 1507-2016. Abri o e-mail, as mãos tremendo tanto que mal digitava. Mensagens de contato elogisol.com.br. Confirmação de transferência, R$8.000. Mantenha a discrição. Entrega amanhã na Marginal. Anexos com planilhas, desvios de carga, notas frias. Meu mundo girou. Ele estava roubando da empresa, usando contatos para vender mercadorias no mercado negro. E o dinheiro? Era para pagar dívidas? Ou para fugir? Ouvi passos no corredor. Meu Deus, ele voltou cedo. Fechei o laptop às pressas, o coração na boca, e me joguei no sofá fingindo ler uma revista velha. A porta se abriu, mas era o vizinho do andar de baixo, reclamando do barulho. Suspirei aliviado, mas o pânico me deixou exausta. Liguei para a Lúcia. Encontrei e-mails. É pior do que eu pensava, ele tá metido em roubo. Calma, Ana. Manda prints para mim. Amanhã a Carla vai ajudar. Mas sai de casa essa noite, se puder. Fica aqui. Não saí. Deitei ao lado dele quando voltou, o corpo rígido como uma tábua. Sua mão roçou minha cintura no escuro, mas era um gesto vazio agora. Lá fora, a chuva voltava, mais forte, batendo nas janelas como punhos. Eu me sentia dividida. Raiva dele, pena de nós, medo do que viria. Mas pela primeira vez, via um caminho. Com Lúcia e talvez a polícia, eu poderia acabar com isso. O amanhecer traria decisões duras, mas eu não era mais a vítima passiva. A verdade estava se revelando pedaço por pedaço, e eu ia enfrentá-la de frente. O amanhecer rastejou devagar pela janela, tingindo o quarto de um cinza opaco, que se misturava ao cheiro de terra molhada da chuva noturna. Acordei com o corpo dolorido, como se tivesse passado a noite lutando contra correntes invisíveis. Carlos ainda dormia ao meu lado, o peito subindo e descendo em um ritmo calmo que contrastava com o caos na minha mente. Os e-mails que eu vira no laptop dele piscavam na minha memória. Transferências, planilhas de desvios, uma rede de mentiras que explicava as noites em claro dele, os sussurros no telefone. Logisol não era só uma parceira. Era o disfarce para um esquema de roubo de cargas na Marginal, mercadorias sumindo no ar como fumaça. E eu? Eu era a peça que ele mantinha quieta, com aqueles remédios que agora eu via como uma coleira química. Levantei sem fazer barulho,
os pés descalços no piso gelado, e fui para a cozinha. O sol tentava romper as nuvens, mas o ar úmido de São Paulo já carregava o peso do dia. Sirenes distantes, o ronco de um caminhão de entregas na rua abaixo. Preparei o café com mãos trêmulas, o vapor subindo como uma cortina que eu queria atravessar para escapar. Meu telefone vibrou na mesa. Mensagem de Lúcia. Carla ligou cedo. Ela confirmou. Logisol é investigada por fraudes. Manda os prints agora. E sai daí, Ana, vem pra cá. Meu coração apertou. Enviar aquelas provas era o ponto sem volta. Sentei na cadeira de plástico, abrindo o app de mensagens e anexei as capturas de tela do laptop. Feito. Mas e agora? Como eu conto pra ele? Digitei rápido, os dedos voando no teclado. A resposta dela veio imediata. Não conta. Deixa a polícia lidar. Você tá em perigo se ele souber. Eu pego você no metrô às 10 horas. Seja discreta. Carlos acordou minutos depois, bocejando enquanto se espreguiçava na porta da cozinha. Seu cabelo estava bagunçado, a barba por fazer dando-lhe um ar cansado que pela primeira vez eu via como máscara. Bom dia, amor. Café pronto? Ele se aproximou tentando me beijar, mas eu virei o rosto sutilmente, fingindo coçar o pescoço. Bom dia, sim, serve aí. Minha voz saiu neutra, mas por dentro uma fúria fria borbulhava. Como ele podia fingir normalidade depois de tudo? Ele pegou a xícara, sentando-a à mesa e folheando o jornal que eu nem abrira. Hoje tem reunião importante no escritório. Pode ser que eu chegue tarde. E você? Alguma notícia da entrevista? Renata ligou ontem à tarde. Eu peguei o emprego. As palavras saíram automáticas, mas era verdade. O telefonema viera enquanto eu limpava a casa. Uma âncora em meio ao naufrágio. Começaria na semana que vem, gerenciando redes sociais, um recomeço que eu precisava mais do que nunca. Ele ergueu as sobrancelhas, um sorriso orgulhoso se formando. Que ótimo, Ana. Viu? As coisas vão melhorar. Com o seu salário, a gente pode até pensar em viajar de novo. Quem sabe para Campos do Jordão no inverno. Seus olhos brilhavam, mas eu via o cálculo por trás. Mais dinheiro para encobrir o buraco que ele cavara. Talvez, respondi, evitando o olhar dele. Mas antes a gente precisa resolver as finanças. Eu vi aqueles extratos da Logisol. Não é só bônus, né? Me conta a verdade, Carlos. Ele congelou, a xícara parada no ar. Por um segundo o pânico cruzou seu rosto. Olhos arregalados, mandíbula tensa. Então ele riu, um som forçado que ecoou na cozinha apertada. Do que você está falando? Já te expliquei, é só trabalho. Você está estressada de novo? Toma o remédio hoje de manhã, vai ajudar. Não, eu não ia engolir mais nada, literal ou figurativamente. Levantei da mesa, o coração martelando como um tambor de samba na avenida. Não é estresse, Carlos, é desconfiança. Eu ouvi sua ligação aquela noite. Ela tomou, tá sob controle, e os e-mails no seu laptop? Desvios de carga, transferências para contas fantasmas. O que você está fazendo? Roubando da empresa para pagar o quê? Dívidas de jogo ou pior? O silêncio que seguiu foi ensurdecedor, quebrado só pelo gotejar da torneira. Seu rosto empalideceu, as veias no pescoço pulsando. Ana, você está delirando. Deve ser por parar o remédio. Eu te ajudo. Vamos ao médico agora. Ele se levantou, estendendo a mão, mas havia uma urgência desesperada no gesto, como se ele quisesse me arrastar para longe dali. Não me toca! Gritei, recuando até a parede. Lágrimas quentes escorriam pelo meu rosto, mas não de fraqueza, de raiva acumulada de anos fingindo que tudo estava bem. Eu mandei tudo para uma amiga na polícia. Acabou, Carlos. Você me manipulou, me dopou para eu não ver o monstro que você virou. Ele parou, o corpo definhando como se eu tivesse lhe dado um soco. Não é o que parece. É só um empréstimo temporário. A empresa estava falindo. Eu fiz para salvar nosso futuro. O remédio era para você não sofrer, para te proteger. Sua voz quebrou, os olhos suplicantes, mas eu via a mentira se desfazendo como fumaça. Proteger? Você me isolou, me fez duvidar de mim mesma. 7 anos, Carlos. E era isso? O choro veio forte agora, mas eu me endireitei, limpando o rosto com as costas da mão.
O sol finalmente rompeu as nuvens, iluminando a cozinha e revelando as rachaduras na parede que eu nunca notara antes. Como nossa vida. Ele caiu na cadeira, a cabeça nas mãos. Me perdoa, Ana. Eu te amo. A gente resolve isso juntos. Mas as palavras soavam vazias, ecoando o homem que eu pensara que era. Não respondi. Peguei minha bolsa, as chaves tilintando como algemas se abrindo. Eu vou embora. A polícia vai te achar, e eu. Que eu vou recomeçar sem remédios, sem mentiras. Saí pela porta, o ar fresco da rua me envolvendo como um abraço. O metrô me levou para Pinheiros, onde Lúcia esperava com Carla, uma mulher de expressão firme e uniforme discreto. Elas me abraçaram, e enquanto contava tudo no apartamento dela, o peso começou a se dissipar. Dias viraram semanas. Carlos foi preso. O esquema da Logisol desmoronou, revelando uma rede maior de corrupção na logística paulistana. O divórcio veio rápido, amargo, mas libertador. Comecei no novo emprego, as noites agora preenchidas por happy hours com Lúcia na Vila Madalena, risadas que curavam as feridas. São Paulo, com sua chuva imprevisível e ruas pulsantes, me ensinou que a força não vem de pílulas ou maridos protetores, mas de dentro, de amigos que te erguem, e de uma verdade que, uma vez revelada, ilumina o caminho. Eu não era mais a Ana vigiada, a sombra no próprio lar. Era livre, crescendo a cada passo na calçada rachada, sob o céu que, enfim, parecia meu.